Essa é uma memória que nunca esqueci, e ainda hoje, me tira o sono. Eu tinha apenas 7 ou 8 anos. Minha mãe sempre me levava para pegar doces no Halloween com meu irmão, mas naquele ano, algo estranho aconteceu. Depois da escola, ela me deixou na casa do meu amigo Gustavo. Gustavo tinha uma infância estranha que eu nunca entendi. A casa dele sempre tinha um cheiro estranho, quase podre. Ele morava com sua irmã mais velha, que devia ter uns 20 anos. Ela parecia sempre estar lá, observando a gente em silêncio e nunca me cumprimentava. Ela tinha um jeito assustador, quase como se quisesse que eu não estivesse ali. Quando minha mãe me deixou, eu imaginei que a mãe de Gustavo nos acompanharia na noite de Halloween. Mas, à medida que íamos de casa em casa, percebi que estávamos realmente sozinhos. A cada porta que batíamos, as pessoas nos olhavam de forma estranha, e Johnny, nosso outro amigo, sempre inventava alguma desculpa sobre por que não estávamos com um adulto. Então decidimos explorar uma quadra nova, mais afastada, onde nenhuma criança parecia estar indo. As luzes das casas ficavam raras e fracas, e a rua estava tomada por uma neblina estranha que parecia surgir do nada. Foi aí que vimos um homem parado no final da rua, empurrando um carrinho de bebê. Ele parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. O homem nos olhou e sorriu, dizendo que tinha doces. A voz dele era baixa e arrastada, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Quando olhei para o carrinho de bebê, um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava errado, mas, mesmo assim, seguimos o homem, quase como se estivéssemos hipnotizados. Ele nos levou até sua casa, uma construção antiga, com janelas empoeiradas e uma porta que rangeu ao se abrir. Assim que entramos, a porta se fechou com um baque. Olhei para Gustavo, que estava pálido. Ele apontou para o carrinho e sussurrou: "Não tem bebê nenhum." Quando olhei de novo, vi que ele estava certo. Em vez de um bebê, havia uma boneca sentada ali, com olhos escuros que pareciam nos seguir. Olhei ao redor e percebi outras bonecas espalhadas pela sala, todas nos observando. Sem hesitar, saímos correndo. Meus pulmões queimavam enquanto corríamos sem olhar para trás. O silêncio daquela rua foi rompido apenas pelo som dos nossos passos e pela nossa respiração ofegante. Uma vizinha nos encontrou na rua e, quando contamos o que havia acontecido, ela ficou pálida. Nos levou para casa, e minha mãe, horrorizada, prometeu que eu nunca mais voltaria à casa de Gustavo. Anos se passaram. Em 2016, já adolescente, eu me ofereci para distribuir doces na noite de Halloween enquanto meus pais estavam fora. Eu achava que era apenas uma memória assustadora da infância, nada mais. Mas naquela noite, por volta das 9h30, ouvi uma batida seca na porta. Pensei que fossem as últimas crianças da noite, então fui atender. Quando abri a porta, vi um homem alto, vestido de palhaço. Ele segurava um saco vazio e seus olhos estavam fixos em mim. Algo dentro de mim gelou. Disse que não tínhamos mais doces e tentei fechar a porta, mas ele colocou o pé na entrada e ficou ali, parado, sem dizer nada. Um som estranho, como de algo arranhando o chão, veio de trás dele. Tentei não demonstrar o pânico que sentia, mas meu corpo inteiro tremia. Fechei a porta com força e me escondi no quarto. Logo ouvi batidas pesadas na porta, cada vez mais rápidas e intensas. Meu cachorro, Veto, latia descontrolado. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas algo me fez parar. Pela janela do meu quarto, vi uma sombra passando lentamente, como se soubesse exatamente onde eu estava. Minutos depois, as sirenes da polícia cortaram o silêncio. Saí do quarto e fui até a porta, que estava levemente aberta. No chão, uma boneca pequena estava caída, com um sorriso macabro no rosto. Era a mesma boneca que eu tinha visto tantos anos atrás, na casa do homem que nos ofereceu doces. Nunca soube se aquilo tudo foi uma brincadeira de mau gosto ou se realmente estava à beira de algo muito pior. Mas depois daquela noite, o Halloween nunca mais foi o mesmo para mim. Essa história ainda me arrepia toda vez que lembro, como uma sombra que persiste em me assombrar. Eu tinha uns 12 anos, e minha rotina era simples. Voltava da escola e passava as horas seguintes sozinho em casa, já que minha mãe trabalhava até tarde. Era uma tarde aparentemente comum. O sol já se escondia atrás das árvores, e uma calmaria melancólica tomava conta da casa enquanto eu tentava matar o tempo. Eu assistia TV, mas minha atenção se perdia em pensamentos, e uma ideia incômoda, quase irresistível, começou a surgir na minha mente: explorar o sótão.
O sótão da nossa casa era um mundo à parte, um lugar de onde eu me mantinha afastado desde pequeno. Não havia razões práticas para ir lá, e acho que isso o tornava ainda mais sinistro. Era como se o ambiente tivesse ficado congelado no tempo, com as lembranças de outras épocas escondidas sob o pó e a escuridão. O lugar sempre despertou uma curiosidade desconfortável em mim, quase uma sensação de que ele guardava segredos que eu não deveria descobrir. Porém, naquele dia, o tédio misturado com um estranho impulso me fez tomar a decisão. Eu finalmente subiria ao sótão. Com uma lanterna na mão, puxei a escada dobrável que rangia como se tentasse me avisar para não subir. Cada degrau parecia ecoar pela casa vazia, e o ar ao meu redor se tornou pesado. Ao abrir a porta do sótão, fui atingido por um cheiro espesso e desagradável, de mofo e madeira envelhecida, como se o próprio ar estivesse apodrecendo. A luz do final da tarde mal penetrava pela única janela empoeirada, criando um ambiente de penumbra que só aumentava a sensação de isolamento. Assim que entrei, a lanterna iluminou o caminho estreito entre caixas empoeiradas e móveis antigos cobertos por lençóis manchados e amarelecidos pelo tempo. Tudo parecia estranho, quase sinistro, e tive a impressão de que os móveis sob os lençóis estavam vivos, espreitando enquanto eu me movia. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos meus passos sobre o chão de madeira, que rangia a cada movimento. Foi então que a vi, uma cadeira de balanço, isolada no canto mais escuro do sótão, quase invisível na penumbra. Eu não conseguia tirar os olhos dela, como se fosse um ímã para o meu olhar. Ela era peculiar, estranhamente bonita e perturbadora ao mesmo tempo, feita de uma madeira escura e trabalhada, desgastada pelos anos, com um estofado de veludo vermelho rasgado em alguns pontos. A cadeira parecia ser de uma outra época, e algo em sua aparência me causava um desconforto profundo, como se ela tivesse sido deixada ali por um motivo, um segredo que ela mesma guardava. Parecia, de alguma forma, que estava esperando por alguém. Sem entender por quê, eu me aproximei, quase hipnotizado. Minha mão tremia, mas estendia lentamente em direção à cadeira. Toquei o encosto de madeira, frio e liso ao toque, e empurrei levemente. A cadeira balançou para frente e, quando voltou, começou a se mover sozinha, num ritmo suave e contínuo, como se uma pessoa invisível estivesse sentada ali, balançando-se de maneira preguiçosa e tranquila. Fiquei paralisado, observando-a, incapaz de desviar o olhar. Algo estava definitivamente errado. O sótão parecia mais escuro e opressor, e a sensação de que eu não estava sozinho se intensificou. Aos poucos, o silêncio absoluto deu lugar a um som sutil, que se misturava ao ranger da cadeira, uma respiração leve, quase imperceptível, que parecia estar muito próxima de mim. Fechei os olhos, tentando controlar o medo que apertava meu peito, mas o som só se tornava mais claro. Era como se alguém estivesse de pé ao meu lado, sussurrando algo incompreensível. O medo paralisava minhas pernas, e uma onda de pânico subiu pela minha garganta, tornando a respiração difícil. Então, ouvi. O que antes era um sussurro indistinto tornou-se claro, um chamado suave e arrastado. João! Era meu nome, dito num tom baixo, quase hipnótico. A voz era familiar, calma, quase maternal. João! Eu me forcei a abrir os olhos e olhei em volta, esperando ver minha mãe parada ali, mas o sótão estava vazio, exceto pela cadeira que ainda balançava sozinha. Minha mãe, eu sabia, ainda estava no trabalho. A casa estava completamente vazia, mas aquela voz continuava chamando, como se alguém estivesse ali, escondido nas sombras. Foi então que um som seco e frio cortou o ar, o barulho de passos pesados ecoando no assoalho do sótão. Eram passos lentos, ritmados, como se algo se movesse em minha direção. Eu estava congelado, meus músculos não respondiam. No desespero, fechei os olhos e desejei estar em qualquer outro lugar. Quando finalmente consegui me mover, me virei e corri em direção à escada, quase tropeçando a cada degrau, com a respiração entrecortada e o coração batendo tão forte que eu quase podia ouvi-lo. Quando cheguei ao corredor, o alívio foi imediato, mas a casa estava estranhamente silenciosa. Um silêncio diferente,
pesado, como se algo estivesse me observando. Olhei para trás e vi a porta do sótão aberta, como se me convidasse a voltar. O som do ranger da cadeira ainda ecoava pela casa, como um chamado sinistro que vinha de longe, mas que parecia se aproximar a cada segundo. Não consegui fechar a porta do sótão rápido o suficiente. Desci correndo as escadas, passei pela sala e fui para o quintal, onde o vento frio da noite já começava a soprar. Esperei ali até minha mãe chegar, sem olhar para casa, como se algo estivesse esperando na escuridão para me puxar de volta. Quando finalmente vi o carro da minha mãe chegando, corri para ela, ainda sem fôlego e com lágrimas nos olhos. Tentei explicar o que havia acontecido, mas ela apenas sorriu, achando que tudo não passava de imaginação infantil. Eu sabia que não, mas tentei deixar para trás. Ela me disse para esquecer e nunca mais subir ao sótão. Desde então, nunca mais voltei lá. No entanto, ainda há momentos em que, no silêncio absoluto da noite, ouço um leve ranger de madeira, um som de balanço vindo de algum lugar distante na casa. Eu me escondo sob as cobertas, rezando para que seja apenas o vento, mas uma parte de mim sabe, o sótão ainda guarda algo. Algo que me conhece, algo que não desistiu de me chamar.